Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente finalmente vai dar uma olhada no capítulo 38 de Boruto e não só isso, a gente vai tentar prever o que vai acontecer nessas batalhas épicas que estão rolando. Afinal, o inimigo mais forte em Boruto finalmente apareceu e ele não é o Jigen. A gente vai entender hoje como tudo isso está se passando, então já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não se desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês sabem, Naruto e Sasuke juntos estão em uma outra dimensão enfrentando o líder da cara, Jigen. Aquele homem se teletransportou diretamente pra dentro da casa do Uzumaki, lá encontrou o Naruto Kawaki e, bem, começou a lutar com os dois. Ele obviamente colocaria o garotinho no chão, só que o Naruto ninguém esperava que ele conseguisse contra-atacar contra o Hokage, o Naruto teve até mesmo que ativar sua transformação pra o enfrentar. Jigen então decide se livrar do Nanadame mandando pra uma outra dimensão, só que o Naruto vai o segurar ali e outra pessoa também apareceu pra o ajudar. Sasuke Uchiha chegou já na voadora, mandando Jigen pra muito longe. Os dois então começam a enfrentar aquele cara e eles começam aos poucos a entender como funcionam suas habilidades e onde vêm os poderes do Jigen. Nisso a vantagem finalmente fica ao lado dos nossos caras de Konoha, só que não dura por muito tempo. Jigen então ativa uma nova transformação, aquela mesma que ele passou logo que absorveu um pouco do poder do Jubi. Um chifre nasce nele enquanto ele diz que vai matar Naruto e Sasuke. Enquanto Jigen passava por essa transformação, Naruto olhava pra ele dizendo: ah, um chifre? Isso aí não deve ser grande coisa, vai ser de boa pra gente. Só que não funcionava bem assim, o Sasuke já parou pra o alertar imediatamente. Ele disse que antes de rastrear o chakra do Naruto até aquele lugar e conseguiu salvar o mais rápido possível, o Sasuke estava investigando um lugar bem curioso. E lá naquele lugar ele encontrou certos vestígios de Otsutsuki Momoshiki, Kinshiki, Kaguya e de um novo Otsutsuki completamente diferente. Naruto então instantaneamente fica bem assustado e começa a se perguntar: mas como assim um novo Otsutsuki? De quem você está falando? Tem certeza disso, Sasuke? E o nosso Uchiha responde que sim. Ele ainda segue dizendo que o chifre desse homem, esse chifre que acabou nascendo de Jigen, era muito parecido com o desse novo Otsutsuki que surgiu. Aquele homem então, Jigen, fica completamente furioso nesse instante. Logo que ouviu isso, ele já começa a perguntar: Sasuke Uchiha, você realmente foi naquele lugar? Como sabe de tudo isso? Sasuke então já responde imediatamente pra Jigen que ele conhece também o seu animal de estimação, aquele pequeno Jubi, ele tinha uma biju ali. Sasuke então explica que ele também não acreditava em tudo isso, como algo assim podia existir. E o Naruto fica completamente chocado, agora sim o Hokage estava mudando sua opinião. Afinal, toda a situação havia mudado completamente a partir de agora. Um Otsutsuki mais um Jubi, a gente já viu isso acontecendo no passado e sabe bem o que acontece. Sasuke automaticamente já havia chegado a uma conclusão: Jigen estava planejando drenar o planeta inteiro e sugar o chakra de todo mundo. Nesse instante então o Uchiha já avisa o Naruto que esse cara era muito perigoso, precisava ser derrotado imediatamente, aqui e agora, não importava como. E então os dois já ativam suas transformações para lutar com tudo contra o Jigen. Vemos o Sasuke utilizando o nosso amado Susanoo e o Naruto não só utilizando o chakra da Kurama, como tomando a sua forma de chakra. Então os dois transformados e emanando muito poder começam a dizer: a missão continua a mesma, vamos acabar com esse cara. E a gente via esse gigante frente a frente com o Jigen, só que o problema é que ele não tava nem aí. Ele pergunta se eles realmente vão dar tudo de si e parece que isso era bem legal. Ele diz para aqueles dois, os dois Kages de Konoha, mostrarem o que eles têm, para que ele mesmo possa se esclarecer melhor sobre seu próprio poder. Em um instante então Sasuke já havia levantado a espada do seu Susanoo e arremessado em direção a Jigen, imediatamente causando uma grande destruição. Jigen então começa a dizer: este é o lendário Susanoo dos Uchihas, eu ouvi muito falar sobre isso. A sua velocidade não é tão impressionante assim, então vamos descobrir se a sua defesa é tão perfeita quanto todos falam. A partir daí Sasuke aumenta ainda mais a sua velocidade e a força dos seus ataques. Ele estava furioso do Jigen, dizendo que ele não podia zombar dele desse jeito. O Uchiha começa a atacar com tudo e a gente vê que então, enquanto saltava, Jigen parava frente a frente com o rosto do Susanoo. Após isso então ele só dá uma épica voadora em sua cabeça, arremessando Sasuke pra fora daquele monstro gigante de chakra. Sasuke então não só cai no chão, como ao mesmo tempo é atingido por aquelas mini estacas do Jigen. Aquilo surgiu muito rapidamente e já estavam amplificadas, o prendendo no chão. O Uchiha tava sem saída, enquanto isso aquele homem vinha em sua direção para o atacar. Sasuke poderia ser encurralado se ele não tivesse um Rinnegan. Ele rapidamente usou aquela técnica que ele sempre usa e nunca perde a graça. Ele trocou de posição com o Jigen. O Uchiha rapidamente foi pra cima e conseguiu escapar, enquanto aquele homem ficou ali preso no chão por alguns segundos. Jigen então fica furioso por terem trocado de posição e também por ele não ter levado o Rinnegan a sério. Após isso então, enquanto Sasuke escapava, Naruto chegava transformado na Kurama ali. Ele já estava usando as caudas da raposa para conseguir atacar Jigen, que estava se levantando no chão. Naruto foi com tudo pra cima, dando uma série de ataques épicos e destruindo todo aquele lugar. Ele não daria chance pro Jigen escapar, ele não daria nem um segundo para que aquele homem conseguisse fugir. Acontece que mesmo com vários e vários golpes, Kurama e Naruto não conseguiram tocar em Jigen. E tudo ainda consegue ficar pior, porque várias estacas começam a surgir prendendo
da Biju no chão. Pouco a pouco vemos aquilo caindo do céu e prendendo a Kurama, como se ele estivesse tentando afilar. Os dois então ficam furiosos enquanto começam a dizer que droga essas estacas novamente. Enquanto isso vemos Jigen saltando do chão em direção ao rosto daquela besta de caudas. Nesse momento ele consegue atingir Naruto com um soco da mesma forma que fez com Sasuke. Jigen sozinho fez o que nenhum ninja vivo deveria fazer. Jigen parecia realmente invencível, enquanto isso os dois ninjas mais fortes vivos estavam no chão. Nesse momento o Sasuke já tinha que desistir de lutar, ele não tinha muita escolha ali. Se ele gastasse mais um pouco de chakra, ele não poderia mais usar o ninjutsu de tempo e espaço, e ele e Naruto ficariam presos naquele lugar por um bom tempo. E o Naruto então já estava praticamente esgotado, ele já estava fora da sua transformação. Jigen então começa a se aproximar devagar, dizendo que gostava da expressão desses dois. Pra ele a vitória já tinha chegado. Só que nesse instante então aquilo que ele tem na barriga simplesmente começa a rachar do nada. A gente não sabe exatamente o que é aquilo, mas viu rachando. Nesse momento Jigen fica meio assustado e ele começa a dizer: eu também já estou no meu limite. O corpo do Jigen não consegue manter o ritmo do meu poder. Nesse momento aquele homem começa a dizer: eu realmente preciso do Kawaki o mais rápido possível, pois este receptáculo, ele já não serve mais pra mim. Naruto e Sasuke então, os dois já perceberam nesse instante, aquela casca estava se quebrando, Jigen não era o inimigo ali. Existia alguém muito mais forte, alguém que estava fazendo tudo isso, alguém que estava controlando, estava por trás de tudo. Aquele que venceu os dois, a pessoa mais poderosa atualmente estava utilizando Jigen, e pra ele, aquele corpo que venceu Sasuke e Naruto nem era forte o suficiente pra usar o seu poder. Sasuke e Naruto agora estavam sim, mortalmente feridos, e o Sasuke estava numa condição ainda pior. Com essa quantidade de dano que ele havia tomado, tudo isso realmente era muito grave pra ele. O Naruto, que tem um sistema de regeneração muito forte, começa a ficar bem preocupado, chamando pelo nome do Uchiha. Nesse momento então, o Jigen fica bem próximo de dar o golpe final, e o Naruto fica completamente assustado com isso. Naquele momento, aquele homem começa a dizer ao Nadadaime Hokage que com a Kyuubi dentro dele ia ser bem difícil, bem trabalhoso matar. Então, em vez disso, ele vai selar os dois, o prender naquele lugar pra sempre. Nesse momento, o Uzumaki fica assustado, perguntando: como assim? Você vai me selar aqui? Jigen então ignora ele completamente e agora toma como alvo o Sasuke. Ele diz que o Uchiha, usando seu ninjutsu de tempo e espaço, conseguiria fugir, e por esse motivo ele tinha que morrer nesse momento. Nesse instante então ele está prestes a matar Sasuke. Ele sabia que o Uchiha não iria fugir e deixar o Uzumaki ali sozinho. Só que o Naruto então usa os clones da sombra pra atacar Jigen. Ele pegou ele desprevenido e foi pra cima com tudo. Nesse meio tempo, Nadadaime Hokage, nosso líder de Konoha, pede pra Sasuke pra por favor fugir. Naruto diz que na condição atual dos dois eles não podem derrotar o Jigen. Nesse ritmo os dois seriam mortos nesse momento. Então, pra proteger Konoha, pra proteger todos que eles amam, um deles precisaria escapar com vida. Nesse instante, Jigen salta imediatamente em direção a Sasuke pra impedir que ele tente qualquer coisa, e Naruto termina dizendo: tem que haver alguma maneira de derrotar este cara, mas sem você vai ser impossível. E então Sasuke havia dito a mesma coisa para o nosso Uzumaki. Nesse momento Jigen estava bem próximo a ele para o atacar, e é então que o Uchiha desaparece. Sasuke havia fugido e ele cai diretamente na porta da sua casa, em frente a Sakura, que fica completamente assustada. Ele estava frente a frente com uma das melhores médicas vivas, e agora ele simplesmente completamente fraco só conseguia dizer: por favor, Naruto, não morra. Voltando pra dentro daquela outra dimensão, a gente continua vendo Naruto e o Jigen. Jigen fica bem furioso, só que logo após isso Naruto já começa a falar sério. Ele pergunta por que ele tá se preocupando tanto em, sei lá, em vez de o matar logo naquele lugar. Ele pergunta se Jigen não tem força suficiente pra isso. É então que vemos a Kurama surgindo ali. Ela ameaça Naruto dizendo pra parar com isso imediatamente e não provocar ainda mais aquele inimigo. A Biju começa a dizer que o Jigen nunca teve interesse algum no Uzumaki, então ele simplesmente não deve querer desperdiçar ainda mais o seu chakra com ele. Por esse motivo o Naruto tem que parar e não dar uma desculpa pra ele mudar de ideia e matá-lo ali agora. Nesse momento Jigen olha pra Naruto e começa a dizer: sua besta parece ser mais inteligente que você, não é? E é verdade, eu não tenho nenhum interesse em você, por mais que o seu filho seja uma história completamente diferente. Boruto o nome dele, não é? Eu fiquei bem triste por não conhecê-lo em sua casa, mas ele tá indo bem, não tá? Naruto então fica desesperado, se perguntando o que o seu filho tem a ver com isso. E então Jigen responde: não banque o idiota, ele tem o karma, não tem? Está escondido em algum lugar do corpo dele. Nesse momento então Jigen começa a ir embora calmamente, fechando Naruto naquele lugar, dizendo pra ele ficar ali e esperar até a hora da sua morte. Se bem que ele pode morrer até bem antes dele chegar ali pra o matar pessoalmente. Nesse instante, por fim, Naruto diz que uma hora vai acabar com ele, mas agora ele estava completamente selado. Nesse momento, vemos Jigen chorando, e então aquele homem começa a falar: o que foi, Jigen? O seu corpo está doendo? Derramar lágrimas é bem patético. Você não é digno de ser o receptáculo de Shiki Otsutsuki, sua falha defeituosa. O próximo capítulo de Boruto vai ser dia 20 de outubro, e agora eu vou falar algumas coisinhas que vão ser as minhas considerações finais sobre ele. Pessoal, aparentemente a gente descobriu tudo o que aconteceu em Boruto. Finalmente chegamos nesse momento, e talvez finalmente a gente vai começar a ter a adaptação no anime. Isso porque agora a gente viu o que representava a primeira fala de Kawaki. Provavelmente aquele começo da história já nos mostrava um presságio de que aquele garoto se tornaria o receptáculo de Shiki Otsutsuki.
Shiki, não fica por aí. A gente já sabe que quem tava falando com o Boruto era o próprio Shiki. Ele tava dizendo que faria a mesma coisa com ele, com o que fez com seu pai. E provavelmente tava falando disso, de ter selado Naruto em outra dimensão, o que ele acabou de fazer. A questão vai ser que em algum momento ele vai lutar contra o Sasuke também. Provavelmente o Uchiha agora, depois que ele conseguir se levantar, depois que ele conseguir voltar ativa, imediatamente ele vai tentar fugir com o Boruto e com o Kawaki. O Naruto pode ter demorado pra perceber sobre isso, mas o Sasuke já deve ter notado automaticamente a escolha do receptáculo. Ele deve saber que está ligado com o karma do Kawaki e também com o karma do Boruto. O problema é que enquanto ele estiver com o Kawaki do seu lado, ele sempre vai poder ser rastreado pelo Jigen, quer dizer, pelo Ichiki. E eu acho que no futuro vai acontecer assim, vai chegar no momento onde o Otsutsuki vai conseguir localizar eles e pegar o Kawaki. Ele vai então se transformar no garoto e vai ser o momento onde ele vai pegar o Sasuke. Talvez as teorias estejam certas. Desde o começo todo mundo estava achando, todo mundo estava supondo que o Naruto seria selado em uma outra dimensão e que o Sasuke poderia sim acabar morrendo, porque ele pode escapar de dimensões com o seu jutsu de tempo e espaço. E agora a gente viu que o próprio Jigen tem essa linha de pensamento e isso é muito perigoso. Então agora os alvos principais de Shiki e Otsutsuki são Kawaki e também Sasuke. Comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos de Boruto, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!